Olá, queridos, olá, queridas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Escola Bíblica. E antes de nós começarmos, eu gostaria de te pedir que você tomasse a sua Bíblia. Se você quiser, pegue também na sua mão um caderno, um bloquinho de notas, uma caneta, um lápis, para você ir anotando tudo aquilo que eu preciso repartir com vocês hoje à noite. Eu gostaria de lembrá-los também que, apesar de a aula ser gravada, nós estamos ao vivo no chat. Então você pode e você deve interagir, e tendo qualquer dúvida, você deve fazer a sua pergunta também, porque daí, na medida do possível, você terá a resposta ainda hoje no decorrer da aula. Nós estamos conversando sobre práticas devocionais. E dentro deste tema principal, eu quero repartir hoje com vocês a prática do desabafo. E a primeira imagem que eu escolhi e estou repartindo agora com vocês é esta imagem, é este flagra que fizeram deste cidadão. Vejam só, este homem está sentado do lado da estátua de Carlos Drummond de Andrade. E nós podemos perceber pelo registro que ele está gesticulando, que ele está falando. Então, provavelmente, ele está repartindo um assunto de seu interesse, algo relacionado à sua vida, algo que está na sua mente e no seu coração. Desabafo, basicamente, para começarmos introduzindo esse tema, é isso. É repartir com outrem aquilo que está no nosso coração, aquilo que está na nossa mente, aquilo que é do nosso interesse, aquilo que faz parte da nossa vida. E aquele que está ouvindo é também bem representado aqui pela estátua. Está acomodada e está prestando bastante atenção. Prática do desabafo. A pergunta dentro deste tema e depois desta pincelada é: o que é desabafo? Bom, como eu disse, reforçando, desabafo é repartir as questões do coração, da mente, assuntos de interesse, coisas da nossa vida. Mas eu quero me aprofundar um pouquinho. E para isso eu separei uma máscara, que nós estamos ficando bastante habituados em usar, e eu vou colocá-la. E por que eu peguei esta máscara para explicar o que é desabafo? Por quê? Porque quando eu vou desabafar, eu me coloco diante do outro, diante daquele que eu vou desabafar, e eu posso até chegar com esta máscara. Mas a máscara impede que o outro veja totalmente o meu rosto, e também a minha voz, de uma forma ou de outra, não fica tão nítida. No desabafo isso não pode acontecer. No desabafo eu tenho que tirar a máscara. No desabafo a minha voz precisa estar nítida. E ele precisa contemplar todo o meu rosto. Ou seja, no desabafo não pode ter reservas daquilo que eu me proponho, daquilo que eu me propus a repartir. Essa metáfora da máscara é só para a gente ampliar um pouquinho o nosso entendimento sobre o que é desabafo. Desabafo, numa frase, podemos dizer, é a franca expansão de sentimentos e pensamentos íntimos. E eu agrego dizendo o seguinte: desabafo é rasgar o coração. Desabafo é se expor sem nenhuma condição, sem nenhuma reserva de algo, mas é de fato falar o que está na mente, no coração, que faz parte, falar de fato como eu estou vivendo, como eu estou sentindo aquela situação, aquele momento. Você
anda praticando o desabafo em sua vida? Isto é importantíssimo. E por quê? Porque o desabafo ele é tão saudável quanto o lazer. Uma pessoa que trabalha sem parar é uma pessoa que vai acumulando um cansaço. Este cansaço vai mexendo com as suas emoções. A pessoa vai se esgotando fisicamente, emocionalmente, vai mexendo com o seu humor, não é verdade? Porém, quando a pessoa tem uma pausa no seu trabalho, este estado de coisas dá uma acalmada, dá uma aliviada. Quando a pessoa tem um tempo de descanso, um tempo de lazer, um tempo de descontração, um tempo de distração, sua mente é aliviada, o seu corpo é renovado. Assim acontece também com o desabafo. Nós carregamos situações no nosso coração, na nossa mente, que vai também nos deixando cansados, também, dependendo do que for, nos deixando esgotados, vai mexendo com a nossa mente, com as nossas emoções, com o nosso físico também. Mas quando a gente solta, desculpem usar essa palavra, mas quando a gente vomita aquilo, é como se, e de fato acontece, um alívio daquela situação, e a gente fica mais leve, não é verdade? Por isso que o desabafo é importante, e por isso que a gente trata o desabafo como prática, porque deve acontecer com frequência. A falta do desabafo faz mal à alma e ao corpo. Por exemplo, se eu tenho algo no meu coração que está me afligindo, algo no meu coração que está me sufocando, e eu guardo só para mim, este guardar essa bagagem pode gerar inúmeras coisas. Pode gerar amargura, pode gerar raiva, pode gerar ansiedade. E essas coisas mexem diretamente com a minha saúde emocional, mexem com a minha mente. E eu vou usar um exemplo da ansiedade. Quando eu não lido com as questões que me deixam ansioso, isso pode se tornar de fato um transtorno. E esse transtorno ele não fica daí só no campo das emoções, mas ele manifesta-se no campo físico e não faz bem daí para o meu corpo também. Um outro exemplo, eu posso tentar suprir essa ansiedade exagerando nas refeições, exagerando na comida. E automaticamente o excesso de ou a falta de vai trazer alguma consequência para o meu corpo. Veja como é importante, então, ser aliviado pelo caminho do desabafo, para que eu não acumule isso em mim e gere consequências, réplicas de inúmeros problemas, que muitas vezes pode ser irreversível. Portanto, a falta do desabafo faz mal à alma e ao corpo. Citei o exemplo da ansiedade, cheguei a pincelar a questão da mágoa e da raiva, que são também fatores emocionais que podem gerar atitudes que faz mal ao corpo, né? A raiva e até mesmo a mágoa. Então, por isso que é importante cuidar disso. O desabafo, ele é bíblico. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê vários personagens, por diversas vezes, desabafando sobre o estado de coisas que estava acontecendo na sua vida,
no seu coração, no seu contexto. E eu destaco, em especial, 2 livros do Antigo Testamento que basicamente são compostos de desabafos, que é o livro de Jó, que a maioria de nós conhecemos, Jó, que estava num estado, digamos, deplorável, por vezes desabafou, e o livro de Salmos. Quantas vezes nós vemos os salmistas rasgando seu coração e desabafando também sobre o estado de coisas na sua vida. O desabafo não é pecado. Ele deve acontecer, ele deve ser algo presente na nossa vida, porque vezes ou outras situações acontecem e irão acontecer, e nós precisaremos nos aliviar delas, desabafando e buscando ajuda, ouvindo para melhor encaminhar, para melhor resolver. No desabafo, as pessoas estão colocando para fora o que estava lá dentro. É possível que diga coisas absurdas. Por quê? Porque a pessoa que está sufocada e precisa liberar algo, não vai muitas vezes pensar em como dizer. Por isso que quem ouve, se for alguém, uma pessoa que está ouvindo, precisa estar atento também e entender o estado para melhor acolher. Mas porque pode dizer coisas de fato absurdas. Mas é melhor proferir absurdos do que armazenar e multiplicar absurdos na mente, para não ter reflexos negativos no corpo e assim por diante. Deus, quando o desabafo for com ele, propriamente em oração, Deus não se ofende quando ouve essas coisas, quando ouve os nossos desabafos, e nem pune quem se apresenta para desabafar, para chorar e para queixar-se das suas situações. Aqui está uma questão, então. Eu citei Deus e citei o outro. Com quem nós devemos desabafar? Com quem se deve desabafar? Em primeiro lugar, o desabafo ele deve ser mútuo, ou seja, o desabafo ele deve ser com o outro. Entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos na fé, entre amigos. E aqui há uma informação. Essas pessoas são ou deveriam ser os parceiros naturais do desabafo, porque são pessoas próximas, são pessoas de confiança, são pessoas que caminham com a gente. E aqui eu destaco Gálatas 6:2, que diz: partilhem as dificuldades e problemas uns com os outros, obedecendo dessa forma a ordem do vosso Senhor. Portanto, em primeiro lugar, o desabafo deve ser com o outro. Desabafo mútuo, ou seja, falar, mas também quando o outro precisar, saber ouvir. Em segundo lugar, o desabafo ele deve ser clínico. É o desabafo realizado diante de um conselheiro capacitado, diante do outro, só que daí não na espera daqueles que propriamente caminham em intimidade com você, mas daqueles que são capacitados, que se prepararam para ouvir e para ajudar, com conselhos e mostrando soluções. Quem são esses? Um ministro religioso, um psicólogo, um psicoterapeuta ou um psiquiatra, por exemplo. Neste caso, trata-se de uma assistência técnica, ora de ordem religiosa, ora de ordem médica, ou os dois juntos, caminhando junto, religioso e médico. Mas é importante não ter preconceitos, não ter paradigmas para buscar esse tipo de ajuda, para desabafar também com esses profissionais que têm como princípio também serem sigilosos naquilo que ouvem. E óbvio, também o desabafo espiritual. Como eu citei,
a gente desabafa com Deus, né? Então, o desabafo espiritual, que é feito diante de Deus em oração. Davi fez uma declaração quando se sentia, aliás, quando se escondia de Saul numa caverna. Ele disse assim para Deus: derramo perante ele a minha queixa. A sua presença coloco a minha tribulação. Foi ali no Salmo 142. Davi estava perante Deus com as suas queixas e colocando diante dele as suas tribulações. Davi estava desabafando num momento muito delicado da sua vida, que estava sendo perseguido pelo rei Saul, que de seu amigo se tornou seu inimigo, perseguidor declarado, e Davi estava lá se colocando diante de Deus, como nós vemos no Salmo 142, depois você dá uma lida no Salmo todo, aqui foi destacado só um versículo, né? Mas, o terceiro lugar, desabafo espiritual, feito diante de Deus em oração. Estes três, então, são com quem nós devemos desabafar. Tem uma lista grande aí, né? E que Deus coloque na sua vida, no seu caminho, pessoas que você se sinta à vontade para fazer isso. Agora eu quero ver com vocês alguns desabafos na Bíblia, para a gente ver mesmo que na hora do desabafo as coisas saem, e devem sair, para nos aliviar, para aliviar a gente. Coisas que de fato estão no nosso coração, estão íntimas, pensamentos, sentimentos íntimos. Em primeiro lugar, eu quero destacar um desabafo de Jó, que nós já citamos aí, um livro cheio de desabafos. Jó, capítulo 3, versículo 16, diz assim: ah, se minha mãe tivesse tido um aborto, às escondidas, eu não teria continuado a existir, e seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Jó havia, de fato, perdido tudo, exceto a vida. Imagina o estado deste homem. E, nesse dia, ele desejou nunca ter nascido. Era o desabafo dele. Saiu da boca dele porque estava isso no seu coração. Deus entende, Deus recebe, Deus acolhe, e no tempo Deus ajuda. No tempo Jó foi socorrido, mas nesse momento nós aprendemos com um desabafo que ele fez. O segundo exemplo é o de Ana. 1 Samuel capítulo 1, versículo 15 diz assim: entretanto, Ana lhe replicou com essas palavras: ó não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada de amargura. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava, isto sim, a derramar minha alma diante do Senhor. Ana era a mulher de Eucana, e Eucana tinha duas mulheres, a Ana e a Penina. Ana era estéril, não podia engravidar, até então. E Penina era fértil, já tinha dado filhos para Eucana. E a palavra nos conta que Penina hostilizava, provocava, humilhava Ana. E Ana estava diante desse cenário, apesar de ser amada pelo seu marido, por Eucana, Ana estava amargurada por não poder dar filhos para o seu marido. E diante de Deus ela foi expor a amargura do seu coração. E a cena ali foi de um derramar tão grande de Ana que Eli viu a cena e achou que ela estava embriagada e a indagou. E neste momento, diante do Eli, Ana faz esse desabafo também, dizendo: sou uma mulher tomada de amargura. O desabafo de Ana. No tempo o Senhor a ajudou também.
Desabafo também, em terceiro lugar, de Elias. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 4, diz assim: Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar debaixo de uma árvore, uma espécie de arbusto. E ali orou pedindo para si a morte. E ali orou pedindo para si a morte, dizendo: Agora basta, Senhor, retira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Jezabel, esposa de Acabe, procurava matar Elias, por tudo que o profeta estava da parte do Senhor ali representando. E a palavra nos conta que Elias recebeu este aviso e, para salvar a sua própria vida, ele fugiu. E nesse determinado momento, Elias faz um desabafo diante de Deus, pedindo para morrer. Muitas vezes, quando a gente fala de um personagem que passou por um período de depressão, muitos exemplos aparecem falando sobre Elias. Estava triste, queria morrer. E este é um exemplo de um desabafo, de um cenário de injustiça e perseguição contra ele. Ele fez esse desabafo diante de Deus, dizendo que queria morrer. O Senhor ajudou. Depois vocês podem continuar lendo. O Senhor acolheu o desabafo e socorreu Elias. Então, isso prova mais uma vez que Deus não se ofende. Porque também, gente, abrindo um parênteses, o que adianta não dizer o que está no nosso coração diante de Deus, se Ele conhece tudo e nada está oculto? O salmista vai dizer no Salmo 139 que o Senhor conhece a palavra antes de chegar à boca. O Senhor conhece quando a gente estava sendo gerado no ventre da nossa mãe. O Senhor conhece tudo e vê tudo. Se fizermos a nossa morada, se fizermos o nosso repouso nas alturas, na profundidade, o Senhor conhece. Então, o que adianta dizer também, se esse era o estado de Elias, eu quero morrer, dizer que eu quero viver, o Senhor iria olhar e dizer, viu, não é assim. Não está acontecendo isso com você. Seja franco. O desabafo é ser franco. Diante de Deus, diante do outro. Um outro exemplo é de Jonas, em quarto lugar. Jonas, capítulo de número 4, versículo de número 3, diz assim: Ó Senhor, agora, portanto, tira a minha vida, eu te rogo. Afinal, para mim, melhor morrer do que seguir vivendo. Um outro homem importantíssimo na história, homem que foi usado por Deus, mas que estava desabafando e pedindo a morte. Olha que situação. Todos nós conhecemos, desde pequenos, para a maioria, a história do Jonas que foi engolido pelo grande peixe, né? Mas o que acontece é que depois desses acontecimentos, Jonas foi para Nínive e Jonas pregou aquilo que o Senhor havia pedido para ele falar, que viria juízo sobre Nínive. Só que o povo ouviu a palavra e houve uma onda de arrependimento. O livro de Jonas aponta, houve uma onda de arrependimento. E as pessoas se humilharam, se arrependeram diante de Deus, e aquilo que Deus havia prometido fazer, o juízo que viria sobre Nínive, não aconteceu mais. Porque Jonas mesmo vai dizer, eu sei que o Senhor é longânimo, eu sei que o Senhor é compassivo. Depois dá uma lidinha, Jonas capítulo 4, está ali já no versículo 1 e 2. Deus, eu sei que o Senhor é longânimo, compassivo, cheio de amor, cheio de misericórdia, eu sei. Daí, Jonas estava vivendo uma crise interna. Por quê?
porque aquilo que ele havia pregado da parte do Senhor, olha que o povo havia ouvido e o povo havia se posicionado. E daí a crise aconteceu em Jonas, porque aquilo que Deus disse que iria acontecer não ia acontecer mais, porque o povo se posicionou. Deus sempre manda, vamos abrir um parênteses, Deus sempre manda o alerta. Quando a gente olha, por exemplo, para as cartas do Apocalipse, Deus está mandando um alerta e chamando arrependimento para que não venha juízo. Porque o juízo nunca vem antes de Deus usar o profeta. Ou antes de Deus usar a sua palavra para chamar arrependimento. Fecha parênteses. Mas nesse estado, Jonas estava daí revoltado, numa crise diante desse cenário todo. E ele pediu para morrer. E Deus, mais uma vez, não se ofende, foi até Jonas e no capítulo 4, no decorrer do capítulo, Deus vai perguntar para Jonas, mas isso é normal que você esteja assim, Jonas, por eu ter acolhido os de Nínive? É normal? É lícito que você esteja desse jeito? E é uma carta que termina, é um livro, né, de Jonas, um livro que termina sem resposta. Deus falando, olha, eu sou de compaixão e terei compaixão dos animais, dos habitantes e até dos animais de Nínive. Enfim, mas eles estavam numa crise de identidade e depois você lê, porque o livro de Jonas é bem curtinho, no Antigo Testamento, mas esse é um desabafo que Jonas fez, dentro desse cenário que eu bem superficialmente reparti agora. Ele que deveria estar em festa estava triste. O desabafo dele, o desabafo é legítimo, porque cada um funciona dessa forma e esse foi o jeito de Jonas funcionar. E um outro exemplo, quinto e último, exemplo de Jesus. Lucas capítulo 22, versículo 42 diz assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, entretanto que não seja feita a minha vontade, mas a que tu desejas. Olha só, desabafo de Jesus. Estava prestes a se entregar. Eu gosto de usar essa expressão se entregar porque ele não foi preso pelas mãos dos outros, ele não foi torturado pelas mãos dos outros, simplesmente ele não foi morto pelos outros. Ele foi preso porque ele se entregou à prisão, ele se entregou à tortura, ele se entregou à morte por amor. Ele sabia o que estava por acontecer, porque o cordeiro já estava preparado, a obra ia ser consumada. Mas, diante daquilo que estava por vir, a sua humanidade clamou. Sua humanidade que sempre foi reverente também, que sempre foi sujeita, clamou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Um desabafo. Se queres, afasta, mas que seja feita a tua vontade. Um desabafo submisso, um desabafo com entrega. Mas é um desabafo também. Então, meus queridos, diante deste panorama, vamos orar para que Deus nos ajude nessa prática, essa prática que deve ser feita diante dele, e também para que levante pessoas e nos direcione a pessoas que favoreçam isso. Oremos. Pai Santo, nós nos colocamos em oração diante de Ti, te agradecemos pela aula que tivemos e depositamos o nosso coração nas Tuas mãos. O Senhor nos conhece, sabe a nossa funcionalidade e por causa disso nós nos entregamos sabendo que o Senhor cuida de nós melhor do que ninguém. Nos ajude, Pai, nesta prática constante na nossa vida. Muitas vezes o caminho é guardar tudo para nós, mas nós
somos conduzidos pelo Senhor a entender que o caminho não é guardar, o caminho é liberar. Então nos ajude a sermos francos nisso. E nos ajude também a fazer isso diante do Senhor sempre, mas também com outros que o Senhor mesmo já está preparando. Já está preparando para que possamos exercer essa prática. Pai, o Senhor me fala agora que há pessoas que já foram feridas por confiar em outro também, em o seu coração. Querido Deus, cure-as agora, em nome de Jesus. Cure-as agora, Pai, todos aqueles que foram feridos, machucados por confiar em outros. Que em cada lugar que esteja ouvindo essa oração, seja jorrada virtude e cura da parte do Senhor. E eu te peço que o Senhor prepare de fato pessoas fiéis para serem tão dispostas, entre aspas, como aquela estátua, para ouvir atentamente, para falar também depois, não como estátua mais, mas para falar. Mas prepare essas pessoas, querido Deus, porque o Senhor cura, mas no processo, na consumação da cura, o Senhor também usa o mesmo meio em que a ferida foi feita, em que a ferida foi aberta. Inicia a cura hoje, Pai, cura hoje de fato, mas prepare nos próximos dias pessoas que serão diferentes de outras que foram. Querido Deus, para que haja restauração deste processo. E essas pessoas saberão que é a mão do Senhor também agindo em favor delas. Em todo este processo, que haja favorecimento da tua parte, Pai. Que haja perdão, que haja reconstrução em nome de Jesus. Pai, esta aula está nas tuas mãos, entregamos nossa vida nas tuas mãos e o nosso coração para esta disposição, contando sempre com tua ajuda. Nós te pedimos, nós já te agradecemos porque o Senhor veio em encontro de todos esses personagens que nós lemos e vimos. Não vai ser diferente conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. É isso então, queridos. Espero que a aula de hoje tenha ajudado você. Fique atento, atenta a toda a programação da igreja e, se Deus permitir, logo mais, em breve, estaremos reunidos como antes, presencialmente também. Mas isso no tempo dele, quando ele permitir, ele está no controle de todas as coisas. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa. Uma boa noite a todos.